Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2021 na classe de adulto da revista CPAD. Com o seguinte tema: verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a penúltima lição, continuação do estudo. O primeiro vídeo já está postado aí no YouTube. É a segunda parte, amém? Nós vamos estudar hoje sobre o discipulado, amém? E hoje nós vamos estudar o segundo ponto, que fala o seguinte: o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Então nós vamos falar sobre três assuntos aí, né? Sobre a palavra, comunhão e serviço. Bom, aqui fala o seguinte: esta trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Primeiro ponto: a palavra. A autoridade das escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Então, queridos, a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, né? E nós vemos que aqui fala o seguinte, que a palavra de Deus usou os profetas no Antigo Testamento e usou os apóstolos no Novo Testamento, né? Sabemos que o discipular é ensinar, né? O discípulo é aprender. E nós vemos aqui que os primeiros discípulos, né? A primeira igreja primitiva, né? Foi os apóstolos que ensinou os discípulos, né? A perseverar na doutrina, né? E aqui fala, isso quer dizer que continuam nos aprendizados sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas escrituras quanto na própria experiência. Nós sabemos, queridos, que em Romanos 12 e 7, nós vamos ler aqui, amém? Que vai falar sobre o ensinamento, amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12, 7. Você que tem a palavra de Deus em casa, acompanha com nós, amém? Fala o seguinte: se é ministério, seja em ministrar-se, é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, amados queridos irmãos, tem que ter dedicação ao ensino, tem que ter experiência, tem que ser espiritual, né? E aqui fala que através do ensinamento, né? O novo convertido, né? Ele continua, né? Crescendo espiritualmente, né? Vamos para o segundo ponto, que vai falar sobre a comunhão, né? É uma palavra muito importante, né? Comunhão plenamente com Deus, né? E com os irmãos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, nós vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos 2 e 42. Falava assim: e perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, amados, aqui via, né, a unidade, né? Todos viviam juntos em comum, né? Havia unidade na igreja primitiva, né? E nós vemos aqui que os apóstolos ensinavam os discípulos, né? E nós vemos que Jesus também, ele ensinou os seus discípulos, né? Nós vemos que Jesus, foi o mestre dos mestres, né? E nós vemos que Jesus foi os seguidores, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que o papel nosso é anunciar, pregar, né? E aqui fala sobre a comunhão, né? A palavra koinonia, então vamos falar essa palavra aqui, que está na palavra grega,
Koinonia. O que significa a palavra koinonia? Compartilhar. Então, nós vemos que eles compartilham, né, a sua união, né? E nós vemos aqui que o Salmo 133, verso 1, um versículo muito conhecido dos irmãos, né? Mas a palavra de Deus, queridos, ela se renova a cada dia, amém? Vamos ler aqui Salmo 133, verso 1. Fala o seguinte: a excelência do amor fraternal. Ó quão bom suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, querido, nós vemos aqui a união, né, entre os irmãos, né? E nós vemos que a união deve ter o amor, né? A santidade e a unidade. A unidade, queridos, é um só, né? Nós sabemos que nós servimos um Deus único, um Deus trino, né? Que está manifestado em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que a Bíblia fala como bom suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, Deus agrada da união, né? E devemos amar, né, as almas que estão, né, perdidas, né? Devemos buscar as almas, né? Evangelizar, né? Anunciar as boas novas de salvação, né? E cuidar da alma, né? E ter união também, né, com nossos irmãos, né? Então, amados queridos irmãos, isso faz parte da comunhão, né? Nós devemos ter comunhão, né, uns com os outros, né? Então, queridos, nós falamos sobre a comunhão, né? Muito importante, né? E aqui fala, né, ter tudo em comum. Ele tinha tudo em comum, né? Viviam juntos, unidos, né? E aqui fala, no Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz a respeito do relacionamento da pessoa com o seu próximo. E nunca ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, e Moisés tenha falado de Deus face a face. Eles não provarão nessa comunhão com Deus com os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento com os irmãos, como também com o Pai, o Filho e o Espírito. Então, eu falei. Então, irmãos, nós devemos ter união, né, com Deus Trino, né, com nosso Pai, né, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, com nossos irmãos, né, os irmãos também, os novos convertidos que estão, né, caminhando também, né, devemos o discipulador ensinar, né, cuidar, amar aquela alma, né, ajudar aquela alma também, né, se precisando de alguma coisa, ajudar, né, e que isso tudo faz parte do amor, né, se aquela alma que, né, está precisando de um alimento, né, ajudar com a cesta básica, né, então, queridos, tudo é o amor, né, nós devemos amar uns aos outros, né, como Cristo nos ensinou, né, a Bíblia diz, né, amará o Senhor Deus sobre todas as coisas, né, o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, queridos, a comunhão Deus agrada, né? E nós vemos que a comunhão cresce a igreja, né? Vem o crescimento espiritual, a edificação da igreja, né? Aqui nós vemos a comunhão, continuando, subtópico 2, subtópico 3, a comunhão na igreja de Jerusalém, 2:44.
a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, continuando aqui, falando sobre a comunhão. A lição do koinonia, o texto sagrado diz que é apenas de compartilhar algo também. Então, querido, igual eu falei para os irmãos, se alguma pessoa precisa de ajuda, né, você pode ajudar, ajuda, né, você está compartilhando, você está, né, agradando a Deus, né, a comunhão, né, e Deus, queridos, ele agrada disso, né, do amor. Nós sabemos que em Gálatas 5, verso 22, fala sobre o fruto, né? Nós vemos lá na carta de Paulo, né? Lá na carta aos Gálatas, né? Fala sobre o fruto. Vamos ler aqui, Gálatas 5. Gálatas 5, verso 22, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, amados queridos irmãos, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, né? Aqui a carta aos Gálatas, perdão, fala sobre o fruto. Aqui está explicando que existe, né? O único fruto, né? O único fruto, e tem as qualidades, né? Relacionado a esse único fruto, que é o amor, né? O amor é orgânico, né? A caridade, que é o ágape, né? A palavra ágape. A palavra ágape, vou colocar aqui para os irmãos aqui. Ágape. Tá fugindo aqui, mas ágape. Negócio do pincel. Ágape, queridos, é o amor, né? Cristo nos ensinou o amor, né? O gozo, né? Também é o amor, né? A paz, o amor, a longanimidade, quem é paciente espera, né? A benignidade, ser bom para todas as pessoas, a bondade também, né? A fé, ter fé também, né? Com o amor, a mansidão, ser calmo, né? E a temperança e domínio próprio, né? Fugindo das paixões carnais, né? Nós vemos aqui na carta aos Gálatas 5, né? Fala sobre 15 obras da carne, né? Então, querido, devemos fugir da obra da carne e agradar o fruto do Espírito, né? Que são 9 frutos do Espírito que fala, né? A caridade, o ágape, é o interesse e a busca do bem maior da outra pessoa sem nada querer em troca. Gozo é a sensação de alegria baseada no amor, na graça, das bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos essa que pertence àqueles que creem em Cristo. Paz é quietude, coração e mente baseada na convicção de tudo que vai bem entre o crente e o Pai Celestial. Longanimidade, perseverança, paciência, acabei de falar aí, né? Ser tardio, irar-se, para dizer benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Bondade, zelo pela verdade, pela retidão, repouso do mal, pode repressar em atos de bondade. Fé, lealdade, constante na palavra, alguém que está aí unido por promessa, compromisso, fidelidade, honestidade. Mansidão, moderação, sociedade, pessoa calma. Temperança, controle, domínio dos desejos, paixões carnais, né? Então, isso tudo faz parte do único fruto, né? Que é o amor. Você tem que estar ligado tudo isso aqui, né? As características, né? Então, amados queridos irmãos, a comunhão faz parte, né, do fruto. Não devemos ter fruto em nossa vida, né? Testemunhar de Jesus, né? Ser crente na igreja, ser crente fora da igreja, né? Ser luz, né? Em meio às trevas, né? Nós somos luz, né? E devemos, né? Dar um bom testemunho como cristão, né? E aqui também fala sobre o serviço, né? Vamos falar sobre o serviço, né? Que inclui o discipulado. Trata-se de um termo significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém
ou algo seguindo as instruções. O termo Antigo Testamento se relacionava, na maioria das vezes, aos sacerdotes. Nós vemos, queridos amados irmãos, que na Antiga Aliança tinha o sacerdote, né? O sacerdote que sacrificava para o povo, que trazia oferta. E tinha o sumo sacerdote que sacrificava Então, queridos, a função do sumo sacerdote ao serviço, ele sacrificava para o povo, né, o sacerdote. Quando o povo trazia, né, um animal, né, nós vemos que o sacerdote, ele sacrificava no altar do holocausto, né, ele apresentava a Deus, né, naquele altar do holocausto, né, e nós vemos que ali o Senhor, né, aquele cheiro daquele animal sendo sacrificado, né, vinha até as narinas de Deus, e nós vemos que o Senhor recebia, aí aquela oferta que o povo trazia, era perdoado aquele pecado, né? E o sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício uma vez por ano para a nação inteira, né? E nós vemos que o sacerdote também fazia serviço no lugar santo, né? Ele adorava o Senhor, né? Ali no lugar santo, né? E nós vemos que se entrasse de qualquer maneira, né, ali mesmo morria, né, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote, né, na antiga aliança, né, e nós vemos que na nova aliança, né, o apóstolo, né, que ensinava, né, os primeiros discípulos, né, de Jesus, né, a qual Jesus escolheu os 12, né, um deles traiu, né. E nós vemos que os apóstolos ensinavam, né, os discípulos, né, a perseverar na doutrina, né, no partir do pão e nas orações. E ensinava, né, o trabalho do apóstolo era esse. O que é apóstolo? É enviado, né? Deus enviava eles, né? Como Saulo, né? Saulo, ele perseguia os cristãos, né? E o Senhor teve um encontro com ele em Damasco, né? Ele caiu do cavalo, né? E nós vemos que a luz veio resplandecente sobre Saulo, né? E Jesus perguntou, por que tu me persegues, né? E nós vemos que ele ficou cego, né? Ananias intercedeu para Saulo, pôs a mão sobre ele, né? Ele se converteu, né? Na sua conversão. E nós vemos que 3 dias depois ele viu novamente, né? E foi cheio do Espírito Santo, né? Então, queridos, aqui é o serviço tanto do sacerdote e sumo sacerdote da antiga aliança, que fazia o sacrifício, e o apóstolo, né, que ensinava, né, e ajudava os discípulos, né. O terceiro ponto para nós encerrarmos a lição, que fala o seguinte, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento de cada cristão. Então, queridos, aqui é uma ordem, né? O Senhor nos deu essa responsabilidade, né? De proclamar o evangelho, ganhar almas para o Senhor, né? E nós vemos que devemos ganhar almas, devemos, né? Nós como igreja, devemos, né? Pedir a Deus sabedoria, né? Aqueles que é mestre, ensinar, né? Com experiência, né? Com ser espiritual, né, para ajudar aquela pessoa que está começando, né, os seus primeiros passos, um novo convertido. Então, queridos, devemos ajudar, né, e nós vemos que tudo isso faz parte da igreja. A igreja ela é sadia, né, se nós andarmos segundo a vontade de Deus, né, obedecendo a palavra de Deus, né, e nós vemos aqui que a igreja precisa do processo discipulado. Então, nós vemos que a nossa missão, né, como os evangelistas, né, os pastores, eles ensinam, né,
o novo convertido, né, o pré-batismo, né? E nós vemos que ali ele começa os primeiros passos, né, o seu ensinamento, depois desce as águas, né? E não só isso, querido, o ensino deve continuar, né? Para que a pessoa continue firme na presença do Senhor. Aqui fala o terceiro ponto sobre toque 1. O crescimento espiritual, o processo do discipulado tem o objetivo de instruir o novo convertido sobre as variações aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. E isso por elas tornar nova criatura. Então, queridos, todos precisam, né, do ensinamento, precisam da instrução, né? Porque, queridos, as pessoas novos convertidos vieram, né, do mundo, então precisa, né, da palavra de Deus, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é um ensinamento, a palavra de Deus é o alimento. E nós vemos que precisa alimentar, né? Nós vemos quando uma criança nasce, né? O que ela precisa? Ela precisa de alimento, né? Alimento para, alimento para crescer, né? Então, mesma coisa, o novo convertido também, né? É como a criança está começando, né? Precisa de ensinamento, precisa do leite, né? Precisa da palavra, que é fonte para a nossa vida também, né? Então, nós vemos aqui que precisa também de uma pessoa que tenha experiência para discipular, né? O discípulo, né? O discípulo é o aprendiz, é o seguidor, aquele que segue a Jesus, né? Então, nós vemos aqui que precisa, né? Então, tem que ser uma pessoa bem amadurecida, né? Que possa ensinar, né? E nós vemos aqui, amados queridos irmãos, que isso, né, é para o crescimento da palavra da igreja, né? E também para a igreja estar sadia, precisa, né, ensinar, cuidar, né, ajudar também, né? Não só ensinar, né, mas deve fazer tudo conforme a Bíblia diz, né? Aqui fala o crescimento numérico, terceiro ponto, tópico 2. O crescimento numérico ou o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos dos Apóstolos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros. Então, ali nós vemos que não foi maioria que Paulo fez ali para crescimento de pessoas, mas sim para ensinar, né, obreiros, né, para a obra do Senhor, né? E nós vemos que Paulo ele anunciou o evangelho, foi ali, né, pregar a palavra de Deus. Nós vemos que Paulo também pregou em Antioquia, né? E nós vemos que Paulo também ele sofreu perseguições, né? Mas ele venceu, né? E nós vemos aqui que formar e treinar. Então nós vemos que ele ensinou, né, aquelas pessoas que eles ganhou, né? Ensinou, formou, treinou, né, para ser um obreiro, né? A mesma coisa, né, querido? Nós também, né, como igreja, né? Nós também devemos ensinar, né? E nós vemos que a liderança, né, que treina, né, aquelas pessoas, novos discípulos, né, para ser obreiros, né, da casa do Senhor, né? Aqui fala o exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, edificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé discipulá-lo. Ao disparar com um grupo de gregos convertidos, que ele concluiu que ninguém seria melhor que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscar Tarso para a nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, assim desde muito cedo, na história do cristianismo. A igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Então, queridos, discípulo, ser discipulado, né, e fazer discípulo, saber que discipulado é o mestre, discípulo é o aprendiz, né? Ou nós vemos que é um novo convertido, né? Precisa de instrução, precisa de ensinamento, né? Precisa cuidar, né? Nós vemos que o membro é aquele que já está preparado, né? Nós vemos que no convertido ele está começando ainda, né?
Então, depois ele desce as águas, né? Aí torna-se um membro, né? Aí nós vemos que os membros também, né? Qualquer membro, né? Que toma Santa Ceia, né? Assim, perdão, não é só os membros que tomam Santa Ceia, né? Nós vemos que aqui, nós vemos que o discípulo, né? Ele aprende com o seu mestre, né? E nós vemos aqui, fala, o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. A conclusão fala o seguinte, querido, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. E isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com bases nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, querido, nós vemos que os valores espirituais é a palavra de Deus, o ensinamento, né? Então, nós vemos que discipular, né? Tá fugindo aqui, querido. Discipular é ensinar, né? O discípulo é aquele que aprende, né? Aquilo que o seu mestre ensina, né? Então, nós vemos, queridos, que a palavra de Deus, ela é que, né, nos ensina, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que precisamos evangelizar, né? Ganhar almas para o reino dos céus, né? Então, é isso que eu tenho para falar para os irmãos, né? Estarei orando para todos vocês. Espero que vocês gostem do estudo, né? A aula já está concluída, amém? Então, deixa aí seu joinha, amém? Estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença nessa tarde. Te agradecemos por esse maravilhoso estudo para a Tua palavra. Ó Deus amado, Deus querido, Pai, que nós possamos, meu Deus, aleluia, pregar a Tua palavra. Ah, Senhor amado, Deus querido, anunciar o Teu evangelho, Senhor. Discipular, meu Deus, ensinar, cuidar da alma, Senhor. Sabemos que o discípulo é aquele que aprende, Senhor. O discípulo é aquele que segue, Senhor. Aleluia, meu Pai. Ó Deus, para que nós possamos fazer a Tua obra, Senhor. Ó Deus, amado Deus querido, nos abençoa, Jesus. Nos dá vitória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.